noite para vocês que estão aqui acompanhando a LCA. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte de Suas Palavras Te Agridem. A gente vai falar sobre vocabulário transformacional e hoje com a participação especial de um psicólogo, programador neurolinguístico, Márcio Suzuki, que já vai entrar já aqui na live com a gente. Enquanto isso, nós vamos fazer convites. Você que está aqui comigo, vamos apertar a setinha onde nós vamos convidando nossos amigos para estar aqui com a gente. Você, com certeza, entende que o tema vocabulário transformacional é relevante e quer dividir com pessoas que podem ter muito bom uso desse tema. Eu estou aqui, como diz um amigo meu, descendo o dedinho, convidando um monte de gente para estar aqui conosco nessa live de vocabulário transformacional. Você pode fazer o mesmo. Nossa, quantas pessoas eu estou aqui convidando. Vamos lotar a nossa live aqui. Desce o dedo convidando as pessoas. Já convidei um monte de gente. E você, como está aí? Eu acredito que vocês estão... Vamos testar antes? Vocês estão me ouvindo bem? Mande um sinalzinho que estão aí ouvindo bem. O Márcio dizendo que chegou, que já está aqui. Então, a gente vai convidar o Márcio. O Márcio já recebeu o convite para estar aqui com a gente. Ele já entra aqui. Olá, Márcio! Boa noite! Como vocês estão? Tudo ótimo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem daí? Sim, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço, onde a gente vai falar de vocabulário transformacional. Márcio, fala um pouquinho do seu trabalho enquanto as pessoas estão chegando, e aí a gente já engata falando um pouco de como esse tema é relevante para nós. Legal, vamos lá. Eu sou Márcio Suzuki, eu sou psicólogo, eu trabalho com clínica, e a minha atuação é bem voltada com a programação neurolinguística, um tema que a Lívia já tá familiarizada, vocês que acompanham a Lívia também já vem se familiarizando com isso. Então vamos falar um pouquinho aqui de como é que isso acontece na clínica, como é que isso acontece, além da clínica, na psicologia, como é que isso acontece no nosso dia a dia. E eu aposto que pelo menos uma coisinha nova você vai tirar daqui hoje, porque duas cabeças pensando pensam melhor do que uma sozinha. Então, se você quiser pegar um papel e uma caneta, se você quiser ficar à vontade para anotar, para copiar, para postar depois, para fazer o que você quiser com isso, essa live é sua. Use e abuse como você bem entender. Então, vamos lá. O que eu entendo como vocabulário transformacional na prática, no dia a dia, no nosso cotidiano? Funciona da seguinte maneira. A nossa linguagem, as palavras que a gente usa, o nosso vocabulário, é uma forma da gente representar as coisas que acontecem dentro da gente. Uma forma da gente conseguir tornar comum pensamentos que ficam na nossa cabeça, emoções que ficam na nossa cabeça. Por exemplo, as pessoas não veem o que é amor, as pessoas não veem o que é felicidade. Mas quando a gente fala, estou amando, estou feliz, isso que está sentindo é amor, a gente consegue tornar comum esse universo, né? Então, em outras palavras, assim, o que a gente usa, essa comunicação, é para tornar comum aquilo que acontece dentro de nós. E, somando a isso, quando a gente pensa em vocabulário, quando a gente pensa em vocabulário transformacional, é usar esse mecanismo de pensamento, é usar esse mecanismo de tornar comum, dessa linguagem, dessa comunicação, de uma maneira mais eficiente, é pensar nisso de uma maneira mais produtiva para o nosso dia a dia. Então, é dessa forma aí que eu vejo esse vocabulário na nossa rotina, Lilian. É isso aí. E o que nós queremos proporcionar para quem está aqui com a gente é perceber os detalhes. E você não precisa ser formado em psicologia, não precisa ter estudos avançados da programação neurolinguística para perceber os detalhes que eu e o Márcio vamos dividir aqui. E para ajudar,
tem um e-book que a LCA preparou. Se você não tem ainda o e-book, pede aqui nos comentários que a equipe da LCA vai encaminhar para você esse e-book, que vai favorecer que você acompanhe o nosso debate, né? Quando a pessoa está conversando com a gente, sabe aquela frase comum, Márcio, que a pessoa fala assim, se der, eu vou? Eu vou ver, eu vou ver. Então, a gente já tem no nosso dia a dia, né, aquela percepção de, isso aí não tá me soando bem. Então, é só para fortalecer que você que está aqui participando com a gente já percebe isso, apenas não denominou ainda como vocabulário transformacional. Aquele momento que você convida um parente para ir na sua casa e ele fala assim, eu vou dar uma passadinha. O que ele está dizendo, Márcio? Pois é, né? A chance de não ir é muito grande. Talvez ele vá, mas assim, a chance de não ir é muito grande. Por quê? Vamos aprofundar aqui sobre isso daí, Lila. Quando a gente fala assim, se der eu vou, eu estou criando possibilidades na minha cabeça. Eu estou criando opções na minha cabeça. E tá tudo bem quando a gente fala assim, se der eu dou uma passadinha aí para tomar um café, porque é super informal. Agora imagina no trabalho, imagina na empresa, imagina no relacionamento, imagina numa coisa mais formal, que a gente precisa entregar um resultado, que a gente precisa entregar uma performance, né? Que a gente precisa fazer aquilo. Não pode ser assim, se der eu faço esse relatório, se der eu faço esse trabalho, se der eu faço isso daqui que você está me pedindo, sabe? Se você for o dono da empresa, beleza, não tem problema nenhum. Agora, se você não for o dono da empresa, não existe essa se der. Faz. Se der eu começo uma dieta, se der eu começo a academia, se der no final de semana eu vou exercício, se der eu faço... Se der, eu guardo dinheiro. Se der, eu invisto no meu futuro. Se não faz mais isso, né? Começa a ser assertivo, tira as opções. Quando você quer alguma coisa, vai falar, eu vou fazer, ponto, acabou. Então, põe data, né? Exatamente, né? Então, essa é a ideia do se der. É bom quando a gente está falando de tomar um café na casa de um amigo, super informal. Agora, se for um negócio sério, pelo menos eu levo minha vida a sério, né? Então, eu espero que vocês também façam isso. Então, vocês estão comprometidos com a vida de vocês, elimine esse negócio de se der. Elimine. E sabe que eu me lembro de uma situação onde eu estava trabalhando no RH, eu era CLT, e conduzia, né, era responsável por recrutamento e seleção, e eu conduzia um processo seletivo interno. E uma pessoa, uma das pessoas reprovadas, foi reprovado pela questão de não ter o inglês no mínimo intermediário. Era uma vaga de supervisor de produção, onde precisava ter um inglês intermediário, porque vinham máquinas do exterior com manual todo em inglês, e ele precisava um inglês intermediário para ler o manual e ali se virar. E aí, nós demos o feedback a ele, falando, olha, um dos pontos que te reprovou foi o inglês. Então, para futuras oportunidades, vai estudar o inglês. E aí, qual foi a frase? Agora não dá, eu vou me organizar, mais para frente eu faço. Eu vou me organizar, mais para frente eu faço. Qual é a mensagem que a gente está mandando para o nosso cérebro? Não é prioridade, porque quando é prioridade, você coloca data, né? Então, nesse exemplo, a pessoa pode verbalizar, eu perdi uma oportunidade por falta do inglês. Não quero mais não perder, então farei o inglês a partir do mês X. Colocou data, o negócio acontece. Sim, exatamente. Essa frase de se der eu faço, é muito descomprometimento, né? Isso transfere descomprometimento. Então, entrevistas de emprego, coisas formais, coisas que a gente precisa performar bem, acabam com isso. Compromete com aquilo que você está fazendo, se dedica para aquilo que você está fazendo, e tem essa linguagem mais precisa. Você sabe, você falou em entrevista de emprego, Márcio, tem uma outra questão que quando nós estamos entrevistando o candidato, e aí quando você recebe a pessoa no seu consultório, provavelmente você também tem exemplos para colaborar. Então, tem uma pergunta-chave que nós realizamos aqui na LCE, que a gente fala assim, como que você está percebendo o mercado de trabalho, né? Então, a gente está com o currículo em mãos e aí nós verbalizamos. Vejo que desde X data você está sem um trabalho fixo, né?
E aí a pergunta, como é que você percebe o mercado de trabalho? Olha a verbalização. Está muito difícil para todo mundo. Ninguém me dá oportunidade. O que a gente vê nessa verbalização, Márcio? Nossa Senhora, vamos começar aqui. Gente, tá difícil para todo mundo, ninguém consegue trabalho. Tá, vamos começar pela primeira parte aqui. Se você não conseguiu dividir as duas frases logo de cara, já fica um sinal aí. Tá dividindo duas. Ninguém consegue um trabalho. O que a pessoa está falando? Que ninguém, absolutamente ninguém. Se a gente estiver pensando em Campinas, são 3 milhões de pessoas que não estão conseguindo trabalho. Se a gente estiver pensando em São Paulo, são 40 milhões de pessoas que não estão conseguindo trabalho. Se a gente pensar em nível Brasil, são 200 milhões de pessoas que não conseguem trabalho. Se a gente for pensar em nível global, são 7 bilhões de pessoas que não estão conseguindo trabalho. Peraí, ninguém na realidade está conseguindo trabalho ou na sua cabeça ninguém está conseguindo trabalho. Então, a gente começa por aí. Ninguém. Gente, não fala mais ninguém. Elimina isso, né? Porque sempre vai ter uma exceção à regra. Sempre vai ter alguém ali que vai estar fazendo o que é diferente, vai estar conseguindo avançar, vai estar conseguindo... Porque essas pessoas existem. Existem as exceções da regra. Existem as exceções da regra. De pessoas que aprendem línguas diferentes, de pessoas que empreendem, de pessoas que são milionárias, de pessoas que inventam um produto completamente diferente. Existem as exceções da regra. Então, o ninguém aí é prejudicial. A segunda parte é... Não tem ninguém conseguindo trabalho. Qual que era a segunda parte mesmo? Nós colocamos, tá difícil para todo mundo, ninguém consegue recolocação, né? Sim. Eu comecei pela segunda parte, então. A primeira parte está difícil para todo mundo. Todo mundo é a mesma coisa. Significa para 7 bilhões de pessoas do planeta está difícil. Mas espera aí. Será que está difícil mesmo? Porque tem gente que foi beneficiada nessa crise. Tem gente que ganhou muito dinheiro com essa crise. Tem gente que conseguiu aproveitar muita oportunidade nessa crise do coronavírus, por exemplo. E quer dizer que gente... bilhões de pessoas estão passando perrengue? Não, também não é assim. Então, também todo mundo é uma palavrinha que engana nós mesmos. E aí, para quem está aqui nos ouvindo, o que nós queremos transmitir? Se você está numa reunião de negócios, se você está dando um treinamento, você está numa entrevista de emprego, uma situação que pessoas importantes na sua vida estão te ouvindo, você aplica o que na PNL nós chamamos de generalização. Ninguém consegue, está difícil para todo mundo, então você está generalizando. E quando você aplica generalização, o que você está demonstrando é que você tem aí as suas dificuldades para fazer recortes e entender a situação, né? Em seus recortes. Como o Márcio disse, todo mundo, não. Você pode dizer que para uma grande maioria, você pode dizer que no sistema onde você está inserido, na tua família, no bairro que você mora, com essa verbalização, você fez um recorte e pontuou a sua situação em específico. E aí você está demonstrando que você sabe fazer análises do contexto que você está inserido. E para quem para quem está buscando pessoas com visão crítica, se você falar assim, saí de casa hoje, li o jornal e os números de hoje pontuam X%, uau! Aí, além do vocabulário transformacional, você está pontuando que você é uma pessoa antenada, que você lê as notícias antes de sair de casa, né? Sim. E tem outra coisa, Lilian, quando a gente fala todo mundo, ninguém, sempre, nunca, toda vez, existe a transferência do valor que a gente está passando, né? O valor que a gente está transmitindo numa mensagem dessa, é de que eu não vejo solução para as coisas. Se depender de mim, as coisas continuam como estão, né? Então, o que eu estou comunicando nesse negócio de tá ruim para todo mundo? Eu estou comunicando assim, cara, o problema não é meu, a responsabilidade não é minha, o problema é muito mais destino. E se tem, eu como psicólogo na clínica, quando eu recebo isso, eu não tenho dó, eu dou uma catracada no meio das pernas mesmo, porque a pessoa está ali para se desenvolver, né? Eu falo assim, como assim ninguém? Então, a gente pega o seu telefone, daí ela vai pegar o telefone dela, daí abre o seu Instagram, ela abre o Instagram, fala assim, tá difícil pra quem esse Instagram? Mas no Instagram é tudo mentira, tá bom, então pega o seu WhatsApp. Aí, da sua família, começa a fazer um recorte, ela vai achar uma pessoa. Eu não tenho dó de dar uma catracada dessa, porque eu sei que quando terminar a sessão, ela nunca mais vai falar esse negócio. Isso amplia o modelo de mundo que tem na nossa cabeça. E aí,
se eu sou um empregador, se eu sou dono de uma empresa, estou fazendo um processo seletivo, eu ouço alguém falando que, nossa, mas que bom que vocês me deram essa oportunidade, porque está difícil para todo mundo, eu já levanto a orelha e falo assim, quando tiver um problema para ele resolver que ninguém conseguiu, ele vai falar assim, mas ninguém conseguiu resolver esse problema ainda, ninguém conseguiu prospectar esse cliente ainda, ninguém conseguiu pensar numa solução para isso, então também não vou pensar. Seria isso que passaria na minha cabeça. Então, como quem observa esses sinais, quem fala essas coisas, transmite essa limitação de modelo de mundo. O quanto que a gente coloca as nossas crenças nas palavras. Vamos pegar outro gancho, Márcio. Quando a pessoa faz mensuração do seu estado, dizendo eu estou ou eu sou, né? Então a pessoa quando a pessoa está conversando com a gente, fala assim, eu estou triste, ou a pessoa fala, eu sou triste. Que impacto isso tem no seu ouvido quando você está no consultório? Legal. Essa é muito legal, porque é uma diferença que ninguém percebe. Isso é muito parecido, eu vou deixar um pouco mais, eu vou caricaturizar essa coisa, né, de eu sou triste, eu sou triste. Manda bala. Assim, ó, eu ligo para um amigo e pergunto assim, cara, onde é que você tá? Aí ele fala assim, eu tô almoçando. Ou eu ligo para ele e pergunto, o que você tá fazendo? Ele fala, tô na Copa. Agora, vamos ver, né? Eu pergunto o que você está fazendo. Aliás, eu pergunto onde que ele está. Ele responde o que ele está fazendo, eu já tenho um problema de comunicação. Tudo bem, fico entendido. Entendi que ele está no restaurante, está na copa, está na cozinha. Tá, beleza. Se eu pergunto onde ele, o que ele está fazendo, ele me responde onde ele está, também tem problema de comunicação. Por quê? São vários níveis que a gente tem, né, de experiência. Um nível é o lugar onde a gente está, o contexto onde a gente está. Outro nível, o que eu estou fazendo? São coisas completamente diferentes. Tudo bem, e comer, a gente entende que seja no restaurante, mas quem nunca comeu na mesa trabalhando? Quem nunca comeu no sofá também? Quem nunca comeu dentro do carro? Então, onde você está, não responde com o que você está fazendo. Eu tenho uma comunicação precisa, assertiva, responda o que estão te perguntando. Bom, tem o nível de contexto, onde eu estou, tem o nível de comportamento, o que eu estou fazendo, e lá para cima, depois de alguns níveis, tem o nível de identidade. E aí as pessoas confundem quem eu sou, quais são os meus princípios, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, quem eu sou, com o que eu estou fazendo. É a mesma coisa. E, por exemplo, se eu gostasse de cozinhar os finais de semana, eu fosse oferecer currículo de, eu sou cozinheiro. Não, mas peraí, eu só gosto de cozinhar no final de semana, eu não sou cozinheiro. Uhum. Eu estou triste. Durante uma tarde só, porque eu ouvi uma notícia ruim, eu sou triste, né? Então, eu sou uma pessoa triste. Então, existem essas diferenças que a gente precisa se posicionar. Onde eu estou é onde eu estou, o que eu estou fazendo é o que eu estou fazendo, e quem eu sou é quem eu sou. Quem eu sou é a coisa mais valiosa que você tem. Então, aproveite o vocabulário transformacional e comece a mudar também essa questão de, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa muito tímida, muito fechada, eu sou uma pessoa que não tem amigos, começa a mudar essa forma como você olha para essa situação. Você sabe que quando você fala de eu sou uma pessoa tímida ou eu sou uma pessoa extrovertida, está falando da nossa identidade, né? E se você está confortável com essa identidade, ok. O gancho que eu quero pegar aqui é quando você fala assim, numa situação de trabalho, né? Você está numa reunião expondo os seus negócios e você começa assim, eu sou um pouco tímida, então vocês me ajudem a falar aqui numa reunião, num treinamento. O que você está dizendo? Você pode, se você verbalizar, né? Olha, eu estou com uma vergonha momentânea e vamos embora, quero a ajuda de vocês. A mensagem que vai para o cérebro é que aquele nervoso, aquele frio na barriga é momentâneo, são os primeiros minutos e aquilo se dilui. Agora, quando você verbaliza, né? Eu sou tímida, você está falando da sua identidade. Que mensagem que você está mandando para o cérebro? Olha, a reunião vai ser do começo ao fim
envolvido na sua timidez, porque você mostrou a sua identidade, eu sou. E isso interfere muito nos resultados que a gente tem em nossas vidas, né, Márcio? Sim, claro. Esse é um processo que a gente chama de primer, Lilian. Mulherada conhece muito primer na maquiagem. E na coisa de pintura também tem esse negócio de primer. Tem que passar o primer, tem que passar a tinta para fazer. É a ideia da seladora, né? E isso acontece no nosso cérebro também, né? Aliás, tá lá embaixo. O livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia Comportamental. Ele fala desse negócio que chama primer. O que eu estou contando na minha cabeça vai definir quais vão ser os meus comportamentos. Olha só, que exemplo simples. Eu acordo de manhã e penso assim, caramba, para ser educado, né? Vá, live, nós estamos entre amigos. Pode usar o seu vocabulário do dia a dia. Aí você fala assim, nossa, mas eu odeio acordar cedo. Tá. Mas aí no final de semana, você acorda às 7 horas para pegar o carro e ir para a praia, por exemplo, ou para ir para a fazenda lá, encontrar os parentes. Então o problema não está em acordar cedo, está em como você conversa com você mesmo. Eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, mas eu adoro ver o sol nascer. Eu adoro ver o sol nascer. Não faço isso todo dia. Mas quando eu preciso acordar cedo, eu já sei que não adianta eu ficar falando, que droga, se acordar cedo. Eu já vou dormir e falo assim, nossa, que legal, amanhã eu vou ver o sol nascer. Tem que acordar cedo? Tem que pagar o preço? Tem. Mas a história que eu passo na minha cabeça é daquilo que vai me dar recurso para fazer o que eu preciso fazer. É a mesma ideia da timidez. E eu colocar aqui na minha cabeça, eu estou tímido para enfrentar uma reunião, os meus comportamentos vão ser de timidez, vão ser de insegurança, vão ser baixa autoconfiança, vai ser de fechamento, vai ser de introspecção, vai ficar quieto, não vai responder, não vai interagir, talvez você fique até com uma cara feia durante a reunião, que pode dar a entender que você está de saco cheio da empresa, está de saco cheio do trabalho, não aguenta mais estar fazendo, pode pegar mal, né? Então, cuidado com essas palavras, com essas coisas que a gente vai botando na nossa cabeça, porque o nosso corpo fala, mesmo que a gente não perceba. E quando você diz assim, né, de quais são as primeiras palavras que você coloca, quando as pessoas estão sendo assessoradas aqui na LCA, então eu falo muito, olha, surgiu uma oportunidade de entrevista, independente do horário, mas vá dormir pensando que você já conseguiu. Então, a mensagem, as palavras que você vai verbalizar para internalizar no seu cérebro é que você já conseguiu. Então, vai verbalizando. Eu já consegui. Eu estou satisfeito com a minha apresentação que eu passei na entrevista de emprego. As pessoas vão dormir dizendo, ai, será que vai dar certo? Ai, será que eu consigo fazer isso? Já abre, né? O vocabulário está aqui abrindo para dúvidas. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Então a gente orienta muito, né? Baseado na PNL. Pense positivo e coloque que você já conseguiu. O seu cérebro vai entender que você está muito mais confiante para o momento da entrevista, né? Exatamente. Isso é fundamental na autoconfiança, né? Pessoas autoconfiantes, na verdade, fazem isso. Né? Pessoas com baixa autoconfiança, elas tendem a ficar contando aquela história de eu sou tímido, não vou conseguir, não vai dar certo, Pessoas autoconfiantes são pessoas que pensam assim, cara, eu já dei o meu melhor, eu vou conseguir isso daqui, eu vou fazer tudo que eu preciso para passar. Aí eu entro com uma postura muito diferente na entrevista. Eu não entro assim, ó. Obrigado. Não, eu já entro com uma postura diferente para a entrevista, eu entro com uma energia diferente. E se tem uma coisa que engaja as pessoas, que engaja o entrevistador, que chama a atenção do entrevistador, é o teu entusiasmo. É a tua confiança na hora que você está falando. Ninguém quer ficar ouvindo alguém que não tem confiança, que não tem entusiasmo. Então, quando a gente se prepara para isso, é muito diferente. A gente se prepara como? Né? Com as afirmações. A gente se prepara não só um dia antes da entrevista, mas a gente se prepara todos os dias, da hora que você vai dormir até da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, acordando, pensando coisas boas. A gente trabalhar pensando coisas boas, fazendo as coisas que você gosta. A gente trabalha isso o tempo todo. E aí, tem uma coisa muito legal. A hora que você está numa entrevista, você está fazendo o processo seletivo, você está autoconfiante, você está entusiasmado, você está conversando com todo mundo, olha só, quanto mais segurança você transmitir para o seu recrutador, maior a sua chance de ser contratado. Com certeza.
um recrutador que sente insegurança, cara, ele não vai diretamente. Você pode ter respondido tudo exatamente. Você responder com baixa defesa, você responder com uma postura ruim, se você responder com vocabulário de às vezes eu acerto, às vezes eu consigo e tal. Algumas vezes deu certo. Meio xoxo, assim, meio brocochô, não vai dar certo. Então vai, confiante, vai com entusiasmo, vai com segurança, e aí você vai ter um resultado muito melhor na entrevista. Você sabe que tem uma situação na entrevista que eu me seguro para não dar risada, e eu creio que no consultório com você deve ter algo muito parecido. Porque as pessoas, elas não têm, assim, lá na entrevista eu sou de um jeito, na família eu sou de outro. Nós somos um só. Então eu acredito que você vai ter história para contar também. Eu pergunto assim, então estamos aqui conversando, você já trabalhou aqui. Nesse lugar, qual foi o motivo do seu desligamento? E aí a pessoa fala assim, bom, eu vou te falar a verdade. Quando a pessoa fala assim, eu vou te falar a verdade, dá uma sensação que tudo que ela falou antes é mentira. Uhum. Ó, agora eu vou te falar a verdade. E eu assim, tá, então tudo que você falou até esse minuto era mentira, porque a partir de agora que você vai falar a verdade. O que ela está transmitindo? Ela estava muito bem ensaiada, né, para contar uma historinha, e aí quando você aperta a pessoa, ela sai a verbalização. Vou te contar a verdade. E é isso, você já viu isso no consultório, Márcio? Já. Esse padrão, ele aparece muito, esse padrão na inglês, né, vou te falar a verdade, vou te contar o que aconteceu. Ele aparece muito em pessoas também que têm baixa autoconfiança e insegurança, da seguinte maneira. Eles falam assim, eles se justificam muito por coisas que não precisa. Sim. Não tem porquê. Eu fiz esse relatório. Então, acordei hoje de manhã, tive uma ideia, pensei em fazer esse relatório, daí também foi um relatório que ninguém precisa usar. Pessoas que se justificam muito do porquê que faz as coisas, do como que faz as coisas, do para quem faz as coisas, é um sinal de insegurança. Não significa que a gente não deva se justificar, não significa que... Não, a gente tem que justificar quando é solicitado, ou quando convém, mas não tem que ser. Mesma coisa quando a pessoa termina a frase falando assim, né? Por que o né faz tanto efeito assim? Porque é como se a pessoa tivesse pedido a aprovação do outro para confirmar a fala dela. Então, quer dizer que não tem segurança suficiente também para falar... Para afirmar algo, para fechar uma conclusão, né? A mesma coisa é quando a pessoa fala assim, então eu vou te falar a verdade. O que acontece? Ela está tão insegura daquilo que ela vai falar, que ela precisa, ao invés de fazer no final, ela faz no começo. Ao invés de usar o né no final, ela faz isso no começo. Para lidar com essa insegurança, ela fala assim, eu vou te falar a verdade. Ela apela para um valor moral para dar credibilidade para a história dela, que não precisa. Se for a verdade, ninguém fica olhando o discurso dos outros e computando assim, mentira, verdade. Não, a gente faz assim, verdade. Por aí. Verdade. Então eu não preciso anunciar que eu vou falar a verdade. Já é um pressuposto cultural, social, de que está todo mundo falando a verdade. Se eu falo, então eu vou te contar a verdade, eu vou te contar exatamente como aconteceu, eu estou passando o quê? Insegurança. Então tome cuidado. Quando alguém te perguntar alguma coisa dessa, você pode falar, nossa, boa pergunta. Aconteceu isso. Pronto. Né? Por que verbalizar? Vou te contar a verdade. Fica no quando a gente tem o domínio do vocabulário, que cada palavra tem o seu entendimento, a gente saca, né? E fala, deixa eu apertar um pouquinho mais para saber o que vai sair aqui. E quando você tem um excesso de gerúndio, Márcio, vou estar anotando, telemarketing de 1980, que falava assim, estamos anotando o seu recado. Eu vejo a pessoa quando ela sente uma dificuldade para ir direto ao ponto, ela usa muito do gerúndio. Eu usava, e aí eu confesso que eu também usava. Nossa, vou pegar o seu documento, eu posso dizer, pega o seu documento, documentos de admissão, né? Vou estar fazendo treinamento. Presta atenção no que eu verbalizava.
vou estar fazendo o treinamento. Eu posso ir direto ao ponto e dizer, farei o treinamento. Tá? Eu gosto de compartilhar que, assim, o ponto que eu estou hoje, ele não veio feito mágica, eu não nasci desse jeito, né, Márcio? Talvez no momento em que nós nos conhecemos, quando eu estava em sala de aula, você pode ter percebido questões que você fale assim, nossa, comeu bola ali. E hoje você nota a diferença, porque é muito grato. Eu sinto gratidão pelo processo de evolução. Eu olho a Lilian, quando eu comecei na área de RH, na década de 90, e olho hoje, você fala assim, que bom que a gente evoluiu, né? Então eu conto dos meus tropeços, eu conto que eu usava de muito gerúndio. A outra coisa que eu usava, que queimava o meu filme, era o mas. Eu não tinha clareza do quanto que a palavra mas anula tudo que vem antes. Então, assim, eu quero estudar inglês, mas é muito difícil. O que a gente está dizendo, né? Eu quero estudar inglês, eu sei da importância de inglês, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo, mas eu acho muito difícil. Eu anulei tudo que vinha antes. E eu confesso que eu usava disso sem ter a clareza do como o mas programa o nosso cérebro. Sim. Olha, o gerúndio é uma coisa também que, a não ser que você precise de fato usar o gerúndio, use, senão abomina ele da sua vida também. Porque a comunicação do gerúndio é uma coisa improdutiva. Sim. É uma coisa que não tem fim, é uma coisa que fica enrolando, né? Então, você chega lá pro seu líder, você precisa de um negócio dele. E ele te responde assim, já estou fazendo isso. Qual que é a mensagem que ele passou? Ele não terminou. Na minha cabeça, o cara não terminou. A pessoa não terminou o que eu pedi. Então, não fiz ainda. Ou, eu vou fazer à tarde. Mas tirar o gerúndio, porque eu estou estudando. Bom, tudo bem. Eu estou estudando é uma coisa que leva muito tempo. Eu estou aprendendo inglês, leva anos. Nas escolas milagrosas, 30 dias você sai fluente, né? Mas eu estou construindo uma casa, eu estou me mudando para outro país, sabe? Eu estou iniciando uma carreira nova. Coisas que levam tempo, eu estou pagando um financiamento, aí tudo bem. Agora, para coisas pontuais, de trabalho, que tem a ver ali com coisas de curto prazo, de uma semana, de um dia mesmo, elimina esse negócio de gerúndio. Faça uma comunicação mais assertiva. E o mas é muito legal, porque além dele eliminar tudo que vem antes, é muito comum que as pessoas e os corretores ortográficos confundam mais com mas, né? Então, a minha sugestão, elimina o mas, em definitivo, para sempre. Tem uma linguagem melhor, porém, entretanto, contudo, se for escrita, né? Depois que você pode usar as palavras. Mas é um e-mail totalmente informal. Não tem problema. Eu estou conversando no WhatsApp. Não tem problema. Você pode usar, porém, entretanto. Você pode usar o i, e, letra E mesmo. Cara, eu estava pensando em estudar inglês. E é muito difícil. Olha como muda. Muda. E a gente percebe, né? Quando você vai receber feedback, momento de avaliação de desempenho, ou no seu consultório, Márcia, aquele momento que você quer dar feedback de uma evolução da pessoa, de maneira informal, ou seja, as pessoas não denominam como vocabulário transformacional e já sabem, né, que o mas tem um impacto negativo. É como se dissesse assim, olha, estamos aqui dando a devolutiva de todo o seu desempenho. Você foi muito bem em A, em B, em C, mas D você não conquistou. Como que eu fecho essa avaliação de desempenho? Que não adiantou nada, tudo que eu fiz, porque o ponto mais esperado, o meu gestor falou, mas isso aqui você não conquistou. O que fica na cabeça é o que veio depois do mais. A pessoa sai arrasada da avaliação de desempenho, dizendo assim, eu conquistei A, B, C e o meu chefe focou no D. O mas detona, né?
Como se você no consultório Exatamente. fosse, ouvisse, né? Eu imagino, você, por favor, complete. Olha, eu estou numa relação com meu cônjuge, esposa, marido, filhos, enfim. Eu fiz A, fiz B, fiz C, e talvez o seu paciente verbalize, mas ela ainda assim não me reconheceu. Sim. Em todos esses exemplos daria para trocar pelo E, né? Ó, cara, você arrasou no item A, no item B, no item C e no item I a gente precisa trabalhar mais. Acabou. Porra, o cara vai embora motivado ainda, Sim, né? sim, vai embora Ó, motivado. para minha E- esposa, cara, eu faço A, eu faço B, eu faço C e ainda não me sinto tão valorizado. Eu assumo para mim a responsabilidade disso. É muito diferente. Quando a gente pega esse mas também, ele pode ter esse viés da insegurança, a pessoa fica se justificando muito, né? De, ó, a responsabilidade não é minha, é das outras coisas, não tem isso porque é muito difícil, né? Então, peraí, né? Quem que eu quero ser? Eu quero ser a pessoa que dá as desculpas, eu quero ser a pessoa que fica justificando tudo, mas que não encontra solução. Quem que eu quero ser, né? Eu acabei de falar um mas aqui. Quem eu quero ser? Então, quem eu quero ser? E aí a gente vai refinando esse vocabulário. Né? Eu tenho uma sugestão para dar, antes de a gente passar para o próximo. Claro, Quem está fazendo o processo seletivo, quem vai participar de entrevista, quem precisa fazer apresentação, seja lá o que for, separa um tempo do seu dia e grava você falando 5 minutos. Grava você falando 5 minutos. Aí o que você vai fazer? Você vai esquecer esse vídeo. Você vai assistir 1 hora depois, você vai assistir no dia seguinte. Quando você já não tiver mais com a cabeça crítica, o negócio de julgamento, de punitivo ali, você vai assistir como se você fosse a pessoa que de fato vai te assistir. E aí você vai começar a anotar o seu padrão linguístico, todas as vezes que te causar um certo desconforto, você anota para melhorar. E aí você grava outro, grava outro, grava outro. a gente Essa é faz uma boa dica. exatamente isso aqui na assessoria, né? Então, quando nós vamos fazer a simulação de entrevista, a gente faz exatamente isso. Nós gravamos a simulação de entrevista, né? Isso faz parte do nosso programa que chama Promova-se. A gente grava e aí a gente fala assim, ó, agora assista a sua performance. E aí eu vou contando depois, né? Terminei, dei a devolutiva. E quando eu dou a devolutiva, o nosso cliente fala assim, mas eu fiz isso. Eu falo, fez. Fez. Agora você vai assistir para que você entenda isso. E ele assiste, eu também assisto, e eu vou mensurando quantos né teve, eu vou mensurando quantas vezes a pessoa deu uma gaguejada, né? E aí a pessoa tem mais, internaliza muito mais fácil quando ela se assiste. A gente tem uma contribuição da Natália que diz assim: acontece muito essa questão do mas. Natália, acontece mesmo. Deixa o seu e-mail aqui para nós, a gente vai mandar para você o nosso e-book do vocabulário transformacional, que essa é uma das palavras no nosso e-book que a gente sugere mudança, né? Mas eu falo para as pessoas, pega o recurso que nós temos, é o celular acessível, grava como é que você está, que palavras você está usando, que palavras você pode substituir, né? Dizendo assim, eu vou tirar o mas, vou colocar o porém, ou vou colocar o e faz tanta diferença. Para qualquer situação. O meu sobrinho tem 10 anos, e nessa pegada de aula virtual, e teve momentos que ele estava na minha casa assistindo, tia, a professora falou para eu fazer isso, 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 mas eu não quero. E aí você entende a mensagem que ele está dizendo de desânimo, e aí eu sento do lado dele e vamos colocando assim, o que você vai aprender com essa lição? Onde você pode aplicar essa lição? Ele tira o mas, então acho que eu posso fazer. A mensagem, você tira o mas, você vai colocando as vantagens. A Natália deixou o e-mail aqui, nós vamos anotar natalia.marchini@hotmail.com. Natália, a nossa equipe aqui da LCA vai mandar o e-book para você, fique tranquila.
como que nós vamos transformando. E a palavra não, Márcio? A gente está falando de criança e eu lembrei, né? Eu lembro de uma situação, eu não sei quantos anos eu tinha, mais ou menos 2 ou 3 anos de idade eu tinha, e eu fui colocar um grampo na tomada, eu fui cutucar. E o meu pai e minha mãe dizendo, não faz isso, Lilian. Não faz isso, Lilian. É a mesma coisa de dizer, faz isso. Eu fechei curto, né? Porque eu peguei o grampo e coloquei cada hastinha do grampo num buraco da tomada. Então eu aprendi pela dor, né? E eu tenho 2 irmãos mais novos. E eu não deixava os meninos chegar perto da tomada. Então, eu me lembro desse choque. E eu me lembro do meu pai também falando, não, agora você fica sossegada, porque a Lilian toma conta dos 2 meninos. Eu não deixava eles chegarem perto da tomada. A Natália tá falando aqui, ó. Podem falar sobre a palavra tentar? Vamos, deixa só a gente falar o não e a gente entra no tentar, Natália. Pois é, o não... Ele não tem uma representação na nossa cabeça do não. Então fica só a outra parte da frase. Não põe o dedo na tomada. Vai ficar só põe dedo na tomada. Sim, O não é uma relação de amor e ódio. O pessoal está assistindo assim, ó. O não, você tem que ter ele com você, porque ele é muito importante. Ele é, de fato, importante, vou explicar um pouquinho agora. Mas ele não significa negar. Eu posso negar sem usar a palavra não. Exato. Eu posso negar usando a palavra não. Então, qual ocasião, qual situação melhor usar? De fato, assim, para uma criança, a criança não sabe direito o que é fazer as coisas. Então, você não tem como negar uma positiva, né? Você não tem como negar uma afirmação. Ela só vai entender o que é negar uma afirmação quando ela tiver variáveis daquela mesma afirmação. Isso vai acontecer de 7 anos para frente. Então, até os 7 anos, você fala que uma criança não faça isso, você está criando uma pessoa um pouco ansiosa, assim, você está botando uma sementinha de ansiedade, porque ela não sabe o que ela tem que fazer. Ela não sabe ainda como é que ela tem que agir. Então, falar não é a mesma coisa que falar assim, cara, faz o que você quiser, porque você não sabe o que é para fazer ainda, então se limita, né? Então, o não para uma criança assim muito bem, precisa ensinar o que significa não, mas usar ele como via de regra na educação não é uma coisa tão efetiva. Na nossa vida adulta, quando a gente usa não, tem muita gente que dá voltas e voltas para recusar um convite, não consegue recusar um convite, porque não sabe usar a palavra não, porque tem medo de usar a palavra não. Nessas horas, é excelente. Cara, obrigado, eu não vou. Cara, agradeço pelo convite, meu plano é outro, por isso eu prefiro me ausentar. E acabou. A gente precisa saber falar não, porque na vida adulta, se eu quiser ser assertivo, se eu quiser passar confiança, transmitir segurança, transmitir poder, inclusive, eu tenho que aprender a falar não. Porque quando alguém chegar para mim com uma agenda que é da pessoa, com os interesses da pessoa, com as vantagens da pessoa, que vão contra as minhas ou que vão se sobrepor às minhas, que são mais importantes, eu preciso saber definir o meu território, limitar o meu território, defender o meu território, defender os meus interesses. Senão eu vou viver pela vontade dos outros. Então eu preciso saber falar o não. Mas não significa que o não é a única forma da gente negar. A gente consegue negar as coisas, a gente consegue recusar as coisas sem usar a palavra não. Então, o que é interessante? Você saber falar não, porque isso é fundamental na nossa vida, mas também é importante a gente saber como que a gente nega as coisas sem precisar falar não. Por exemplo, vamos pensar. Alguém chega para você te oferecendo alguma coisa numa festa, ou no semáforo, ou no meio do shopping. Alguém chega te oferecendo alguma coisa, qualquer coisa que seja. Só fala assim, não, muito obrigado. Pode, tranquilo. Você pode falar assim, não, estou bem. Ah, obrigado, eu estou bem. Estou satisfeito. Está resolvido. Se eu falar para você, Márcio, vamos para um treinamento amanhã às 9 horas, você pode me dizer, não, não vou. Você pode me dizer, já tenho um compromisso nesse horário. O fato de você verbalizar, já tenho um compromisso nesse horário, você está me dizendo não.
E aí a gente precisa tomar cuidado. Quando for negar, não entrar naquele negócio de ficar se super justificando, né? Então, o que é? É que semana passada me convidaram para participar de um compromisso amanhã, às 9 horas da manhã, e aí eu estava meio assim, sei ou não, mas eu pensei bem e eu acho melhor eu estar, porque vai ser importante. Não precisa, O não nó nada que vai disso, né? fazendo na cabeça. Eu não preciso te responder, então eu vou dizer, Vivian, obrigado, amanhã já tem um compromisso. Acabou. Pronto. A Natália falou do tentar. Natália, quando eu estou fazendo entrevista de emprego e eu pergunto assim para a pessoa, quais ações você já aplicou na busca da tua recolocação profissional? Eu quero saber do teu foco, eu quero saber do como que você está organizado para a busca da tua recolocação no mercado ou da transição de carreira, seja qual for o objetivo daquele instante. E a pessoa verbaliza, eu estou tentando. Márcio, quando uma pessoa fala para nós, eu estou tentando, o que a gente tem vontade de fazer? O que ela está tentando? Não sei também. Ela pode estar tentando um monte de coisa. Pode estar tentando colonizar o Marte lá junto com o Elon Musk. Pode estar tentando inventar uma nova rede social ao mesmo tempo. Ela pode estar tentando um monte de coisa. Ela pode estar tentando ligar na Netflix enquanto está comendo pipoca. Eu não sei o que ela está fazendo. Não faça uma mensagem reta, né? Uma mensagem concisa, uma mensagem assertiva. Faça o quê? Dúvida. Faça incerteza, faça insegurança. Então, eu estou tentando melhorar o meu currículo, eu estou tentando me preparar mais para entrevista, eu estou tentando entregar mais currículo, eu estou tentando... A mensagem que está passando é, você pode estar fazendo, mas eu não vou acreditar no que está falando. Você pode estar Eu não estou fazendo, entendendo. mas sem foco. Você pode estar fazendo, mas sem organização, sem disciplina. Porque quando você tem foco, tem disciplina, tem organização, você fala exatamente o que está sendo realizado. Então você vai dizer algo do tipo: eu estou com uma consultoria que está colocando para mim os meus pontos fracos, o que eu tenho que melhorar, tal ponto fraco meu, eu já evoluí com treinamento X, não estou distribuindo o currículo para todos os lados. Eu listei empresas que eu busco recolocação, estou focado nessas empresas buscando recolocação. Quando você tem organização, disciplina, foco, você fala exatamente o que está sendo feito. É como se fosse uma receita de bolo, 2 ovos, 2 xícaras de trigo, você vai item a item discriminando. E uau! Quando eu converso com alguém que me dá esse nível de detalhamento, eu tenho certeza que o que cair no colo dessa pessoa, ela resolve. Porque é focada, né? E sem contar que no nosso cérebro, quando você fala, eu vou tentar, você está abrindo uma margem muito grande para o fracasso. Mais ou menos assim, Márcio, se eu estiver equivocada, por favor, complete o raciocínio. Mas quando você usa a palavra tentar, para o seu cérebro, você está dizendo 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado. É uma porcentagem muito grande para dar errado, né, Márcio? Sim, é 100% de chance de você estar descomprometido com aquilo, né? É porque, pelo menos eu vejo assim, né? E eu trabalho com meus pacientes em relação a isso. Você está tentando, você não está 100% comprometido com alguma coisa, você está comprometido com outra coisa. Essa outra coisa pode te tirar o foco. Se a outra coisa tirar o foco, é porque isso que você está buscando inicialmente não tem tanto valor para você. Então, o raciocínio é mais ou menos por aqui, assim, ó. Se alguém está tentando, ela não está querendo o resultado final, de fato. Tá bom se vier, mas se não vier também, sabe? A gente faz outra coisa. Então, é por aqui que a gente começa a caminhar, né, nesse negócio de tentar, essa falta de comprometimento. E aí tem uma ideia muito legal, uma ideia não, na verdade, né? Então, é um conceito muito legal sobre o vocabulário que eu uso, as palavras que eu uso e o meu nível de domínio daquilo. Como é que funciona? No nível mais distante que eu tenho de alguma coisa, se alguém me fala, eu estou naquela experiência, eu estou naquela situação, eu vou ser totalmente indiferente. Então, pensa assim, para alguém, pensa os portugueses quando acabaram de chegar aqui no Brasil e viram os vídeos e tal, e aí os portugueses falaram assim, ó, lá em Portugal a gente tem caravela, tem charrete, tem um monte de casa,
o índio vai olhar para a cara dele e não vai nem ouvir o que ele está falando, porque são universos muito diferentes. É completamente indiferente. Aí, a gente avança nisso e começa a ter uma proximidade das experiências. Eu começo a me aproximar daquilo que a outra pessoa está falando. Então, por exemplo, em filmes medievais, que tem os castelos, tem aqueles povoados medievais, que assim, nossa, que legal, que bonito, deve ser muito gostoso, deve ser muito bonito estar lá, deve ser muito legal poder visitar isso um dia. Começa ali a ter um vínculo emocional, a gente começa a ter uma resposta afetiva àquilo. E no nível de maior domínio, eu começo a falar as coisas em termos de linguagem, em termos de vocabulário. Então, primeiro mundo, eu não conheço nada de entrevista, então, para mim, eu não sei o que significa isso. O segundo mundo, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar preocupado, porque eu preciso participar, porque é assim, é assim. O terceiro mundo, eu já domino isso daqui, então eu já sei o que eu tenho que falar, eu já sei a segurança. Eu já vou, não só com as emoções, mas com as palavras, no sentido de fazer. Então, eu já não é mais participar de uma entrevista, eu já começo a dar detalhes do que eu vou falar, eu já começo a dar detalhes de como que eu vou me posicionar. Se eles tentarem fazer uma pegadinha, se eles tentarem fazer um comentário homofóbico, racista para me quebrar as pernas e tentar tirar alguma coisa de mim, eu já sei como que eu vou responder. Se eles tentarem me acurralar, me encurralar, né, em algum canto, com algum assunto polêmico, como política, como coronavírus, como saúde pública, eu já sei como eu vou lidar. Então eu começo a sair de uma linguagem muito de tanto faz, eu vou tentar, pode ser que, se, mas eu começo a sair dessa linguagem instável, né, volátil, e começo a entrar numa linguagem firme. Por isso que o trabalho que você faz é muito legal e é super recomendado. Filma o que você está fazendo para ver o nível de comprometimento, de força que você está dando nas suas palavras. A Natália colocou, eu costumo dizer que quem tenta não faz. Natália, eu compartilho do mesmo entendimento que você. E quando nós estamos assessorando aqui, então, assim, as primeiras sessões, Márcio, eu acho que eu vou mudar a técnica aqui, porque você disse que no consultório você já sai dando voadora logo no começo para a pessoa ficar impactada e entender a importância de como ela está programando o cérebro dela para os resultados que ela quer conquistar. A gente aqui na LCA, eu vou mudar a técnica e vou fazer igual a você, porque o que a gente faz aqui é assim, as primeiras sessões a gente explica, a gente vai pontuando, nas sessões seguintes é que a gente entra com voadora. E aí a gente começa a colocar, por exemplo, na hora que nós estamos ensinando a fazer a carta de apresentação para encaminhar o currículo por e-mail. A pessoa fala, Lilian, eu fiz uma carta aqui, eu falei, deixa eu ver como é que tá. Gostaria de encaminhar meu currículo para vossa apreciação. Aí eu falei assim, gostaria tá no passado, então você não quer mais. Você não quer mais. Aquilo que você conjuga no passado, agora você não quer mais. 2, se você quer criar aproximação nessa carta, é claro que a gente vai fazer um mapeamento. Qual é o nível hierárquico que você está conversando? Se é coordenador, se é gerente, se é diretor. Né? Existe um mapeamento, uma leitura desse nível hierárquico. Mas você usar a terceira pessoa do plural, vossa análise, cria um distanciamento muito grande. E o que a gente quer agora? Usar aproximação. Então, cuidado também quando você está sendo extremamente formal, você cria um distanciamento muito grande. E a pessoa quando fala assim, seria tão bom se eu conseguisse a minha recolocação em breve. Bom, então você não quer mais, né? Se seria, não quer mais. Conjugar as nossas ações no presente faz muita diferença, né, Márcio? Faz, com certeza. Trazer para o momento presente. Por exemplo, quando a gente quer alguma coisa no futuro, não adianta pensar assim, porque no ano que vem eu estou pensando em fazer, sei lá, um curso novo. Por que não falar assim, eu já decidi. Eu decidi, no ano que vem, curso novo. No ano que vem eu vou fazer um curso novo. Acabou, né? Estou pensando, colocar, sei lá, um negócio muito no futuro, muito voado, assim, muito solto. Pessoal, o negócio aqui é assim, vamos acertar essa comunicação para ficar afiada, né?
quando a pessoa está conversando comigo e ela coloca o que é mais comum, né, é a pessoa chegar até nós sabendo o que quer. Então ela verbaliza. Eu quero uma recolocação no mercado, eu quero fazer uma transição de carreira. E talvez aí no consultório a pessoa diga, né? Eu quero parar de sofrer, eu quero ser mais, saber dizer não. Daí você também coloque, Márcio, quais queixas chegam aí. A pessoa chega sabendo o que quer, que já é um excelente sinal, né? E ela não sabe como. Então ela fala assim, eu quero recolocação. Então vamos construir a sua rotina. Aí faz aquela cara de interrogação. Rotina? É uma rotina. Você vai colocar quais serão as suas ações diárias para você. E é aí que entra o verbo conjugado no momento presente. Tá? Acesso LinkedIn todo dia, das 8 às 9 da manhã. Acesso e-mail, verificando o retorno de possíveis vagas que eu me candidatei. Olha a diferença que está quando você vai conjugando o verbo no presente. Vai demonstrando muito mais empoderamento daquilo que você quer, né? A Natália tem mais contribuição. Ela disse... A Natália, ela conhece você, Márcia, ela falou assim, ele é bem assim mesmo, eu amo. E ainda completa. Temos o costume de viver no passado e no futuro, sempre esquecendo que, na verdade, estamos no presente. Exatamente isso, Natália. Enquanto a gente verbaliza, eu era feliz. Márcio, no consultório tem isso. Eu era feliz e não sabia. Ai, tem bastante. A Natália é queridíssima que está aí. Obrigado, Natália. Ela foi minha aluna de programação neurolinguística e participou de um treinamento que se chama Jornada da Alma. Né? Isso foi muito legal, né, Natália? Obrigado. Tem muito disso, assim, coisas do passado, pessoas que sofrem pelo passado. Aliás, o sofrimento via das regras do passado. Né? Do futuro é mais ansiedade. Causa um sofrimento, mas é bem diferente. Então a pessoa fica, porque no passado, porque no trabalho era assim, porque já não é mais, porque agora mudou tudo, porque o fulano já não faz mais o que fazia. E qual que é o problema que tem das coisas mudarem? Nenhum. O problema é assim, de não se adaptar. O problema é a gente ficar olhando para trás, porque quando eu fazia assim dava certo, agora se querem fazer de um jeito diferente não dá mais. Que bom que está tentando fazer de um jeito diferente, né? O problema é fazer de um jeito diferente que não dava certo lá atrás também. Aí como diz a amiga, é pisar na orelha, né? Porque ele tem que errar por algo que você já sabe que você errou no passado. Agora, se a gente está no presente errando por coisas que a gente está experimentando, fazendo coisas novas, qual que é o problema? Qual que é o problema das pessoas terem mudado e falar assim, cara, eu não me encaixo mais aqui. A empresa era muito boa há 20 anos atrás, ela não é mais boa hoje. Não para mim, eu não me encaixo mais aqui. Qual que é o problema de eu olhar para a minha vida e falar assim, não é essa a vida mais que eu quero ter, não é mais essa rotina que eu quero ter, eu quero fazer as coisas diferentes e começar a construir isso, mas não é construir isso lá no passado, se no ano passado eu tivesse aproveitado aquele conflito. Não, é começar a construir isso agora também no presente, né? A gente pensar assim, quantos anos eu quero viver? Quantos anos de fato eu vou viver? Se eu viver um único dia a mais, já valeu a pena eu ter ido em direção àquilo que eu quero. Por quê? Porque se você viver 10 anos a mais, você tem muita chance de chegar naquilo que você quer. Então, eu acredito que sim, que vale a pena sim, a gente fazer essa caminhada, a gente fazer essa jornada. Mas tudo isso começa aqui no presente. Né? Então, dá ênfase no que está acontecendo agora. Exato. E aí, quando você fala, eu era feliz, questões que eu vejo aqui no dia a dia da LCA. A pessoa passou muito tempo dentro de uma empresa, que nem você disse assim, 15, 10 anos dentro de uma empresa. A pessoa foi desligada, mas na cabeça dela o desligamento ainda não ocorreu. Porque ela fala da empresa como se ela estivesse trabalhando. Como se ela estivesse trabalhando. Então ela fala assim, na empresa X eu faço... Aí já teve situações assim onde eu dou aquele olhar mortífero. A pessoa fica congelada e eu falo, você faz ou você fazia? Porque é minha responsabilidade mostrar
como é que ela está conjugando o verbo? Que ela precisa romper esse cordão de muitos anos dentro da empresa. Outra situação, eu só vou ser feliz quando eu conseguir a minha recolocação. Cara, se você verbaliza que só está sendo feliz, só vai ser feliz quando conseguir a recolocação, na entrevista de emprego você vai transmitir aquele semblante de merda, aquele semblante que não conquista ninguém. Então verbaliza, né? Verbaliza algo do tipo, já estou a caminho, já dei o primeiro passo para minha recolocação no mercado. Você vai programando o teu cérebro para estar cada vez mais próximo de alcançar o seu objetivo. Né? Sim. É super perigoso a gente falar assim, quando eu conseguir aquilo lá, aí sim eu vou ser feliz. Porque, pessoal, vocês estão vendo aqui que cada palavrinha tem um negócio diferente, né? E não acaba aqui não, esse lá vai continuar e vão ter mais palavras que a gente não falou do que a gente falou, porque é muita coisa. Funciona basicamente assim, esse negócio de eu ser feliz. Quando que eu sou feliz? Quando a minha vida encontra o meu valor. Então, assim, quando eu faço alguma coisa que vai de acordo com o valor meu, vai de encontro com o que é importante para mim. Se eu estou falando que conseguir uma recolocação vai me fazer feliz, vai, porque isso é importante para você. Ok, mas se você só for ser feliz quando você conseguir a recolocação, você está falando que sua vida não vale nada e a única coisa que tem valor é essa recolocação. Aí o que acontece? Quando você conseguir essa recolocação, a recolocação demora entre você receber a notícia que foi aprovado, começar a trabalhar e já perder o brilho, uns 2 meses, talvez. Depois entra em rotina. Então, é mais ou menos isso. 2 meses, no máximo. A Natália coloca aqui uma participação muito, muito relevante. Acho que está sendo um dos maiores problemas da quarentena, a questão de aceitar as mudanças que são necessárias em todos os sentidos da nossa vida e rotina. Natália, você vai adorar o nosso e-book, porque tem um trecho do e-book que a gente fala, eu fiz uma metáfora com régua, que é mais ou menos assim, Márcio. Imagine que de 0 a 5 são as palavras que a gente colocou aqui até o momento para usar o menos possível, porque isso compromete os resultados que a gente quer conquistar. E aí, no e-book, e quem está aqui assistindo, é só deixar o e-mail que a nossa equipe manda o e-book para você. A gente fala assim, de 6 a 8, você usa palavras, começa a usar palavras que nem o Márcio disse, para de usar o mas e começa a usar o e. Pare de usar a palavra problema e passe a usar a palavra questão. Você já vai se aproximando do 10, porque são palavras que na nossa cabeça não tem, não tem um significado negativo. Pelo contrário, se eu falar assim, Márcio, eu tenho um problema, a gente já está aqui completando 1 hora de live e acho que a gente precisa caminhar para o fechamento. A probabilidade de dar uma travada no cérebro para dizer, e agora, como é que eu fecho? Se eu disser, Márcio, tem uma questão. A gente está aqui conversando faz 1 hora. Nós podemos caminhar para a finalização, dizendo que estamos à disposição para esclarecer mais questões ainda. Que impacto que isso proporciona entre a primeira opção e a segunda opção, Márcio? Total. A diferença é significativa porque quando a gente fala em problema, geralmente os problemas são associados a coisas sem solução. Então, quando a gente fala assim, tem um problema, na nossa cabeça é não sei resolver. O único problema que faz sentido a gente pensar é naquela equação matemática, né? Então, x mais 2 igual a 5, quanto vale x? Essa definição de problema, lógico, né, de problema lógico, faz sentido a gente pensar e ajuda. Porque ajuda a gente a entender o problema em si, né? De fato. Agora, se eu não pensar nessa ideia de problema lógico, é melhor pensar, cara, eu estou com um desafio. Estou com um desafio, tenho uma questão. Estou pensando um negócio aqui, eu tenho uma questão. São formas diferentes de pensar. Por quê? Porque todas essas fica mais fácil de encontrar uma solução. Quando a gente fala em problema, não, é aquele negócio perigoso, não sabe quando começar, não sabe quando ir, não sabe quando ir. Então, mudar o fluxo desse pensamento, cara,
preciso de ajuda, ó, tô com uma questão aqui, meu, será que tem uma ideia? Faz toda a diferença, com certeza. Faz. Quando eu estou conversando com um candidato e eu falo assim, olha, como é que você ocupou o seu tempo na quarentena, como é que você se reorganizou? E a pessoa fala assim, ai, difícil, hein? Pronto, eu já vi que a pessoa não teve esforço significativo para buscar adaptações. Quando a pessoa fala assim, olha, senti desafio, é certeza, a pessoa quando já está programada, tirando as palavras com entendimento negativo e usa as palavras com entendimento positivo, e se você não tem essas palavras, pede o nosso e-book que você ganha esse conjunto de substituição, tira palavras negativas e sobe palavras positivas, para nós já começa a fazer diferença no nosso dia a dia. E quem está do nosso lado percebe isso e gradativamente você vai transformando até o sistema que você está inserido. Né? A minha mãe mesmo, depois que eu comecei a estudar PNL, Márcio, porque minha vida não foi um mar de rosas. Né? Tem um processo de evolução. Mas a minha mãe, meu pai, meus irmãos, cunhadas, enfim, o sistema que eu estou inserido, eles me dão feedback. Olha, depois que você passou a estudar PNL, você ficou muito mais fácil entender o que você quer. Eu parei de usar e eu gostaria de um pedacinho desse doce. Não, eu quero. Né? Parei de usar gerúndio de, seria bom, que tal se... Vai direto ao ponto. A conversa fica tão mais fácil, né, Márcio? Sim, a ideia é tornar comum, né? Nosso vocabulário é para tornar comum. Agora a gente pega o vocabulário e dificulta ele para as pessoas entenderem como é que a gente quer se ajudar, né? Vamos se ajudar nesse sentido, né, Lívia? Exatamente. Márcio, posso convidar você para a gente caminhar para uma finalização aqui? Opa, vamos lá. Que mensagem que você quer deixar para quem está aqui nos assistindo, Márcio? Falando um pouco do seu trabalho, falando um pouco da transformação que você proporciona no consultório. Legal. Obrigado por esse espaço, então, Lília. O meu trabalho é na clínica com sessões individuais para desenvolver autoconfiança nas pessoas, desenvolver segurança, para se comportar de uma maneira mais assertiva, para conseguir falar não quando precisa, para conseguir se posicionar quando precisa, para conseguir falar as coisas em reunião, para conseguir falar as coisas no relacionamento, para não deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando em tudo que deveria ter falado durante o dia e não falou, tudo que deveria ter feito nos últimos meses e não fez. O meu papel é esse, ajudar as pessoas a se libertarem dessas correntes da insegurança e caminhar para a felicidade. Né? Que bom. Márcio, deixa aí o seu site, o seu Instagram, seu telefone, para que as pessoas possam te acessar. Reforce os seus meios de contato. Legal. Pelo meu Instagram, você encontra todos os meus contatos. Basicamente é o Instagram e o WhatsApp. O meu Instagram é Márcio Suzuki e o underline. Simples assim. Eu vou até mandar um oi aqui para quem quiser ver. Tá aí, tá feito. E ali no meu Instagram mesmo já tem o link que vai direto para o WhatsApp, explica um pouco mais da terapia também, já tem bastante mais informações, inclusive, ali no próprio feed também. Então, tem informação de sobra, se tiver alguma dúvida, fica à vontade para me chamar também no WhatsApp para a gente conversar. Perfeito. Márcio, você não imagina o orgulho que eu tenho quando um aluno se torna um colega de trabalho. Nossa, mas é pra lá de bom isso. Gente, eu conheci o Márcio quando, por um semestre, eu dei aula na São Francisco, e aí eu tive a oportunidade, entre vários alunos, né, de conhecer o Márcio. Tempos depois, a gente se reencontrou, o Márcio já estava formado, já estava mergulhado na PNL, e aí a gente já fez outros bate-papos, esse não é o primeiro. Márcio, imensamente grata pela parceria, orgulho de poder falar ex-aluno e hoje colega de trabalho. É de uma satisfação enorme isso. Muito, muito obrigada pela parceria. Quem quiser rever sua posição no mercado de trabalho, quem deseja fazer uma transição de carreira, buscar uma promoção no trabalho, buscar recolocação no mercado,
pode buscar a LCA, que a gente tem aqui um conjunto de técnicas para falar de currículo, para falar de LinkedIn, para falar de simulação de entrevista e uma assessoria completa, que, como o Márcio disse, a recolocação ela vai acontecer num tempo médio de 2 meses. Mas a gente acelera tudo isso, aplica muita energia para tudo isso acontecer muito rápido. A Natália está dizendo, adorei a live, já quero mais vezes. Natália, todo mês a LCA faz live aqui. Curte o nosso canal aqui no Instagram, que você vai acompanhando as novidades. Toda semana a gente tem alguma pitadinha, alguma coisa para compartilhar. Márcio, beijo grande, muitíssimo obrigada pela parceria. Muito obrigado, gente. Boa noite. Espero que tenham aproveitado e tenham tirado alguma coisa de útil dessa conversa aqui para melhorar aí o resultado nas entrevistas também e no dia a dia de forma geral. Obrigado, gente. Até mais, gente!